Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um Evangelho. Desde já queremos dar as boas-vindas a todos aqui presentes, é sempre uma alegria. E convidamos todos para acompanharem as redes sociais do Centro Espírita Frei Anselmo, nosso Instagram, Facebook. É muito importante, né? Visitar as páginas, clicar lá no sininho, não é isso? É importante demais, né? Para que tenhamos cada vez mais pessoas participando, para que a mensagem espírita possa alcançar cada vez mais um número maior de pessoas. Hoje, dando continuidade ao livro Religião dos Espíritos. Esse livro ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu mentor espiritual, Emmanuel, sempre enfatizando que esse livro, Religião dos Espíritos, ele traz estudos e dissertações em torno da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, ditado como já dissemos, né, pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem que vai servir hoje de base é a mensagem número 46, que tem como título Trabalhando e Servindo. Então vamos iniciar as nossas reflexões. Então, Emmanuel coloca assim, esse trabalho essa mensagem ela tem como referência a questão número 676 do Livro dos Espíritos, reunião pública do dia 26 de junho de 1959. E Emmanuel diz assim: cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória da criação. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a devida oportunidade. Assim como o relaxamento é ferrugem na enxada, a benefício do joio que prejudica a seara. O tempo vazio é flagelo na alma, em favor das energias perniciosas que desvastam a vida. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Não acredites, desse modo, no poder absoluto das circunstâncias adversas, a se mostrarem constantes nos eventos da marcha. Se a injúria te persegue, trabalha servindo. E o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, e a dor erguer-se-á por utilidade. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás na quitação do passado as realizações do presente e os créditos do futuro. E é ainda por ele que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Importa notar, porém, porque há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. Movimento que aprisiona e atividade que liberta, atração para o abismo e impulso para o céu. O egoísmo trabalha para si mesmo, a vaidade trabalha para a ilusão, a usura trabalha para o azinhavre, o vício trabalha para o lodo, a indisciplina trabalha para a desordem, o pessimismo trabalha para o desânimo, a rebeldia trabalha para o lodo,
A indisciplina trabalha para a desordem. O pessimismo trabalha para o desânimo. A rebeldia trabalha para a violência. A cólera trabalha para a loucura. A crueldade trabalha para a queda. O crime trabalha para a morte. Todas essas monstruosidades no campo moral representam fruto amargo e veneno de audiências da alma, com a inteligência das trevas, no palácio do deserto das horas perdidas. Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor, e, somente dele, o Espírito caminha na senda de ascensão e harmonia com as leis de Deus. Uma belíssima mensagem. Quantos ensinamentos estão contidos nessa linda mensagem de Emmanuel. Mas vamos iniciar nossas reflexões já lá na pergunta que serviu de base, que é a pergunta 676 do Livro dos Espíritos. Então Kardec perguntou para os Espíritos: por que o trabalho se impõe ao homem? Aí as entidades venerandas, como elas responderam: por ser uma consequência da sua natureza corpórea, e é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e de sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Olha que lindo, né, gente? É lindo. Só essas respostas que a espiritualidade nos traz aí, já nos leva a inúmeras reflexões interessantes. Quando ele diz, né, que pode ser uma consequência da sua natureza corpórea. Então, a nossa própria estrutura física já nos condiciona para o trabalho. Nossas mãos, nossa capacidade de levantar, abaixar, enfim, toda a nossa estrutura física demonstra o quanto o nosso corpo está adaptado e adequado ao trabalho. Aí ele coloca aqui que é expiação ao mesmo tempo, porque muitas vezes determinados trabalhos são trabalhos pesados, trabalhos difíceis, né? Trabalhos realmente que exigem muita força física ou exigem muita inteligência. Enfim, cada qual estamos onde necessariamente precisamos estar para o nosso desenvolvimento, para a nossa transformação moral, mesmo que isso seja uma expiação. Então, nós vemos pessoas trabalhando em determinadas atividades que nós pensamos assim: puxa vida, eu não daria conta desse trabalho, mas é o que aquele espírito, é o que aquele irmão encarnado precisa nesse momento da sua trajetória espiritual. Tá? Muito bem. E Kardec, a espiritualidade, ainda diz para Kardec que sem o trabalho o homem permaneceria na infância com a inteligência. Daí a importância do trabalho, porque o trabalho exige que o homem pense, que ele crie, que ele faça planejamento. O trabalho exige tudo isso de todos nós. Né? Muito bem. E ele finaliza aqui dizendo que, em compensação, ao extremamente fraco de corpo, Deus outorgou a inteligência, isto é. Então tem aquelas pessoas que não têm uma concepção física grande, musculoso, forte, muitas vezes muito frágil, mas uma inteligência, né, de um QI elevado. É a condição que aquele espírito precisava vir para dar conta do trabalho. Ok, então vamos fazer algumas reflexões acerca dessa mensagem de Emmanuel, né? Então Emmanuel ele já diz lá no início, nos primeiros parágrafos, o quanto que Deus, né, concedeu a todos a bênção do trabalho, o quanto que o trabalho edifica a todos nós, qualquer que seja o trabalho, gente, isso é muito importante. O trabalho doméstico, todo o trabalho é importante, todo o trabalho tem uma relevância,
tem uma aplicação para si próprio, mas principalmente para o bem, para o progresso da humanidade. Né? E ele continua dizendo assim, que é por intermédio do trabalho que nós vamos criar um luminoso caminho para a glória da criação. Então, aí, mais à frente ele diz: não permitas que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. Então, precisamos descansar, dormir, ter horas, né, de ócio, mas precisamos muito mais ter horas de trabalho. Isso é importante, esse alerta de Emmanuel, porque tem pessoas que realmente dedicam um tempo excessivo ao repouso, ao ócio, quando na verdade precisamos dedicar mais tempo ao trabalho. Isso é extremamente importante, tá? Porque ele diz que ele compara ali, né, com a ferrugem da enxada que não é utilizada, inevitavelmente ela vai enferrujar devido à falta de uso, vem a umidade, então estraga o seu fio de corte, né? E ele diz assim, que não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Então Emmanuel ele reforça aqui que ele fala um pouquinho sobre as dificuldades, das circunstâncias adversas, porque o trabalho realmente ele nem sempre é fácil. Para que possamos realmente evoluir, crescer no trabalho profissional, conseguir promoção, aumento de salário, precisamos nos esforçar, trabalhar mais, nos dedicar mais. Olha a importância que tem a nossa dedicação ao trabalho, levar o trabalho a sério, respeitar o trabalho, as condições que são impostas ali no trabalho, nem sempre o ambiente, as condições de trabalho, as pessoas são da forma que nós gostaríamos, mas nós já somos de alguma forma direcionados para aquele ambiente, toda aquela condição, aquela situação, porque é ali que nós vamos depurar a nossa alma, é ali que nós vamos ter a oportunidade do crescimento, a oportunidade da nossa transformação moral. Isso é importante. Tá? E ele diz assim, lá na última frase desse parágrafo: se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Então ele nos recomenda a seguirmos firmes, perseverando no trabalho, como eu disse anteriormente. Muitas vezes o ambiente de trabalho ele não é favorável no sentido das pessoas que nos relacionamos no trabalho, as dificuldades que surgem, pessoas que têm uma conduta, um comportamento inadequado, como ele mesmo, como o próprio Emmanuel coloca aqui, pessoas sarcásticas, né, irônicas. Hoje tem aí o chamado bullying, né? Então é muito comum no ambiente de trabalho, nós sermos respeitados nesse aspecto. Então o que ele nos intui aí é o título dessa mensagem: trabalha servindo, trabalha servindo. Então é ter o foco, o objetivo no nosso trabalho. Né? E ele, conforme ele coloca ali, que se nós somos vítimas de alguma calúnia, de alguma mentira, e nós temos a convicção que estamos fazendo a coisa certa, que nós estamos no trabalho certo, devemos continuar firmes, né? Firmes na com a nossa tarefa, com a nossa missão. Aí depois ele coloca: se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, porque realmente passamos por mágoas. As pessoas muitas vezes falam coisas, têm comportamentos, condutas que nos magoam, nos chateiam. Então, o que Emmanuel nos adverte, nos recomenda que continuemos, trabalha servindo, né? Trabalha servindo a si próprio e servindo a humanidade, consciente de que aquele que te magoou, aquele que te ofendeu, talvez não tenha nem consciência que aquele seu comportamento, aquela sua palavra pode ter lhe ofendido. Muito bem. Ele fala também do aborrecimento, dos embaraços, né, que surgem, porque
é uma questão também de sintonia. Muitas vezes estamos naquela sintonia de trabalho, que é sintonia para o bem, mas aquele nosso colega de trabalho, aquele nosso companheiro, está numa outra sintonia, numa sintonia menos elevada. Então, o que nos recomenda aí é que sigamos firmes, determinados na nossa convicção. Muito bem. Ele coloca assim, né? No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado. Então, vivemos a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então, e como que esse processo acontece? As expiações, as provações, é no nosso cotidiano, é nos nossos relacionamentos familiares, na condição que vivemos em família, na condição que vivemos no ambiente de trabalho, é ali que nós estamos passando as nossas expiações, as nossas provações. É dessa forma, não tem outro meio, outra maneira disso acontecer. Então, é importante essa consciência de que nada é por acaso, de que aquilo que chegou até nós, o universo de alguma forma trabalhou, conspirou para que aquilo chegasse até nós, porque Deus e seus emissários espirituais, eles conhecem a nossa necessidade, eles sabem do que nós precisamos, eles conhecem o nosso planejamento reencarnatório. Então aquilo que nós vivenciamos hoje foi planejado lá no mundo espiritual e nós aceitamos. Daí a importância de seguirmos firmes, determinados, aceitarmos com dignidade, né, aquilo que nos é imposto pela vida, e levantarmos a cabeça, e como nos coloca aqui o título dessa nossa mensagem, né? Trabalha servindo. Aí ele continua ainda falando, quando ele fala aqui, né, que devemos fazer o melhor para o outro, né? Nós vamos estar quitando o passado, e as realizações do presente serão o quê? Créditos para o futuro. Então, nesse exato momento, qualquer que seja a situação, a ação que estivermos executando nesse momento, nós vamos estar criando o quê? Estradas para o futuro. A nossa vida futura, seja que enquanto ainda estivermos encarnados, ou quando nós já estivermos no mundo espiritual, nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantamos hoje. Daí a importância de estarmos muito vigilantes quanto à nossa conduta, o nosso comportamento, aquilo que falamos, aquilo que pensamos. Isso é importantíssimo, porque tudo vai refletir na vida espiritual. Muito bem. E ele ainda coloca assim, né? E é ainda por ele que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, né? E soluções para o tédio, ele coloca ali. Então, eu destacaria aqui a questão do respeito dos que te cercam. Então, é importante essa postura séria, essa convicção, essa firmeza de propósitos. Isso aí realmente vai nos garantir, né? Vai nos ajudar a delinear os caminhos da nossa vida espiritual, da nossa vida futura. Isso é muito importante. E com certeza, como Emmanuel coloca ali, soluções para o tédio. Não vamos ficar entediados. Aquele que está em constante ação, está em constante movimento, no bem para si próprio, no bem para a humanidade, ele não conhece o tédio. Aquele que trabalha servindo, pensando sempre no outro, no outro que está mais próximo, no outro que está distante, ele vai estar realmente sempre arrumando algo, sempre vai estar envolvido em alguma tarefa, em algum trabalho que vai se converter em benefício para a humanidade. Muito bem. Mas aí ele continua aqui, né, quando ele diz, né, que movimento que aprisiona é atividade que liberta, atração para o abismo e impulso para o céu.
né? Tem um movimento que aprisiona. Então somos responsáveis pelos nossos atos, pelo nosso comportamento, pela nossa conduta. Nada é em vão, né? Toda a lei de causa e efeito. Nós vamos sempre colher aquilo que plantamos. Então, se nós estamos trabalhando e servindo no bem, obviamente que a tendência nós já colhemos aqui em terra mesmo, porque se nós plantamos amor, paciência, caridade, indulgência, inevitavelmente, conforme essa própria mensagem, né, ela deixa muito claro em algumas passagens, que nós vamos colher o bem. Aquele que possa nos enxergar de uma forma negativa ou pejorativa que seja, inevitavelmente a circunstância, o nosso comportamento, a nossa conduta vai fazer com que essa pessoa inevitavelmente mude de ideia, mude de comportamento em relação a nós. Isso é muito importante, não é isso? E ele diz, né, que o egoísta ele trabalha para si mesmo, o vaidoso ele trabalha em função de uma ilusão que ele tem em mente, né? O vício, né? A pessoa que é envolvida num vício, quando dissemos vício, né? Hoje temos o vício nas substâncias químicas, lícitas e ilícitas, o vício no remédio, o vício na mídia digital, né? Hoje esse mundo digital ele aprisiona as pessoas de alguma forma, ele acaba afastando as pessoas do convívio, ele acaba fazendo as pessoas da oportunidade de fazer algo de bom, algo relevante, algo edificante. Então a necessidade de muita vigilância. Ele fala sobre a disciplina que leva à desordem, o pessimismo, que hoje é também algo muito presente, pessoas pessimistas, pessoas deprimidas, né? E isso leva o que? Uma desordem interna, né? Moralmente falando, a rebeldia. Hoje na sociedade é muito presente essa questão da rebeldia, toda essa polarização que nós estamos vivendo aí, gera uma conduta, um comportamento rebelde, muitas vezes inexplicável, porque o cristão, ele tem como modelo de guia Jesus. Então, em toda a nossa conduta, todo o nosso comportamento, é importante refletir e perguntar, será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Buscar no Evangelho os comportamentos, as condutas de Jesus, que é nosso modelo e nosso guia. Ele fala sobre a cólera que trabalha pela loucura, é também outro sentimento muito presente, o ódio, a revolta. Então são sentimentos que vão levando a pessoa a um estado mental complicadíssimo, que pode, conforme Emmanuel nos coloca aqui, pode nos levar à loucura. Olha quantas reflexões, né? Importantíssima. Ele fala sobre a crueldade, né, que trabalha para a queda. Então, é outra coisa, é impressionante o quanto é atual esse texto de Emmanuel. Porque quando ele fala aqui na crueldade, realmente nós presenciamos na sociedade de hoje cenas assim que nos remete ao homem primitivo. Então, espíritos humanos encarnados no ano 2022, vai fazendo coisas que talvez justificariam para o homem primitivo, ainda sem o conhecimento, sem a consciência plena de Deus, sem a consciência plena da vida futura. Mas vemos aí atos, né, de crueldades incríveis acontecendo. Isso demonstra o quanto nós precisamos trabalhar e servir para ajudar esses irmãos a saírem dessa condição. Perfeito? E ele conclui ainda nessa linha, quando ele fala que o crime trabalha para a morte. Então, não só o criminoso, mas as pessoas, né, o indisciplinado, o viciado, o pessimista, o rebelde, o colérico, o cruel, todas as pessoas, obviamente, que eles estão fora da sintonia das entidades amorosas, das entidades superiores que nos conduzem a Jesus.
Obviamente que esses irmãos e irmãs que estão numa dessas condições, então nós precisamos, nós que entendemos, que estamos nos esforçando para sermos realmente seguidores fiéis, convictos, conscientes de Jesus, precisamos trabalhar no sentido de ajudar esses irmãos a saírem dessa condição. É o trabalho nosso. Não podemos voltar para o mundo espiritual e deixar o mundo, não deixar a nossa marca no mundo. E como nós deixamos a nossa marca? Trabalhando para o bem, trabalhando na transformação moral de si próprio, mas principalmente trabalhando na transformação do nosso irmão, da nossa irmã. E Emmanuel, já partindo para os últimos parágrafos, ele diz assim: todas essas monstruosidades do campo moral representam fruto amargo e venenoso de audiências da alma com a inteligência das trevas, no palácio deserto das horas perdidas. Incrível, né? Incrível. Então, todas essas monstruosidades do campo moral, todas essas condutas que nós colocamos há pouco, demonstram bem a sintonia que, infelizmente, uma porcentagem significativa dos nossos irmãos e irmãs encarnados, interagem, entram na sintonia dessa, conforme Emmanuel nos coloca aqui, inteligência das trevas. Há necessidade de um esforço muito grande para não entrarmos nessa sintonia. Então, se nós realmente desejarmos ser, conforme o próprio a literatura espírita, a codificação nos ensina, sermos amanhã, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando contra nossas imperfeições, a necessidade é fundamental a prece, a oração, a vigilância, uma autoanálise, uma autocrítica positiva, obviamente, para que possamos realmente não entrar nessas sintonias desses irmãos ainda não evangelizados, mas que com certeza, no momento certo, chegarão ao Mestre, porque Jesus foi muito claro, que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. E já finalizando, ele diz assim: todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente através dele, o Espírito caminha na senda da ascensão, em harmonia com as leis de Deus. Então, irmãos, que possamos trabalhar para o Mestre, que possamos trazer Deus para nossas vidas, que possamos nos esforçarmos para ser instrumentos perfeitos, adequados, enxadas, desenferrujadas para servir ao Mestre. Porque só trabalhando e servindo Jesus é que faremos a diferença no mundo. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que possamos seguir firmes, que Jesus se faça presente na nossa casa, envolvendo toda a nossa família, que Jesus se faça presente no nosso ambiente de trabalho, que Jesus se faça presente na nossa comunidade, e que Jesus se faça presente na nossa comunidade evangélica, no nosso centro espírita, na nossa casa espírita, no grupo assistencial Frei Anselmo, envolvendo toda a sua diretoria espiritual, diretoria encarnada, todos os seus voluntários. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe sempre.